Bom, pessoal, hoje nós iremos falar sobre posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência, posições de uma reta em relação a uma circunferência e posições entre duas circunferências. Primeiro nós começamos com posições de um ponto em relação a uma circunferência. Gente, observe que eu tenho aqui uma circunferência de centro O, tá? Nós podemos ter esse ponto, ele pode ser externo à circunferência, quando ele está fora da circunferência, ou seja, a distância do centro ao ponto é maior do que o raio, tá bom? O ponto ele pode estar na circunferência, como o caso desses dois aqui, e o ponto pode ser interno à circunferência, quando a distância do centro a ele for menor do que o raio, que é o segmento de qualquer ponto da circunferência. Então, no nosso exemplo que nós temos aqui, tá? Nós vamos dar as posições, né, do ponto em relação que estão na circunferência, que são externos, que são internos. Então, observando a nossa figura aqui, ele quer os pontos que pertencem à circunferência, que estão na circunferência. É os pontos que estão no contorno circunférico, que aqui nós só temos dois, o ponto C e o ponto D. Então, o ponto aqui, o ponto C, tá, o ponto C e o ponto D. Depois ele quer os pontos externos, os pontos que estão fora da circunferência, onde a distância do centro é maior do que o raio. O raio é o segmento que une a circunferência a qualquer pontinho dela. Então vê que a distância daqui para cá é maior do que o raio, daqui para cá é maior do que o raio. Então externo, gente, é sempre fora da circunferência. Então nós temos aqui o ponto A e o ponto E, são um ponto externo. E os pontos que estão são interno dentro, né? Então nós temos o centro O, tá? Nós temos o ponto B e nós temos o ponto F, ok? Então essas são as posições de um ponto. O ponto pode estar na circunferência, como o caso do C e o D. O ponto pode estar fora da circunferência, como o caso do A e o E. E o ponto pode estar dentro da circunferência, ok? Essa explicação aqui eu já coloquei no vídeo anterior, da semana passada. Mas a gente vamos reprisar novamente. Posições de uma reta em relação a uma circunferência. Quando uma reta corta a circunferência em dois pontos, essa reta é chamada de reta secante. Tá, ela cortou a circunferência nesse pontinho aqui e nesse aqui. Então, toda vez que ela corta em dois pontos, ela é chamada de reta secante. Quando a reta corta a circunferência em um único ponto só, essa reta é batizada de reta tangente. Então, nosso caso aqui, a reta R, ela é tangente à circunferência que ela tocou em um único ponto. E o terceiro caso, quando a reta não corta a circunferência, ela está fora da circunferência, ela é chamada de reta externa à circunferência. Então, a reta aqui, é secante, cortou em dois pontos, tangente tocou em um único pontinho e externa não toca a circunferência, ok? Agora nós iremos falar sobre posições relativas de duas circunferências, tá aqui, Veja, duas circunferências, ela pode ser tangente, tá? Só que nós temos dois casos de tangente. Então, como a reta, tangente toca em um único ponto, só que é reta e uma circunferência, reta e uma circunferência. Aqui são posições, entre duas circunferências. Então, quando a circunferência se toca em um único ponto, elas são chamadas de tangente, tá? Só que nesse caso aqui, ela se tangencia exteriormente, tá? Ou seja, são tangente externa. Aqui também, eu tive que apagar aqui que o desenho não ficou bom, Veja que aqui, também, ela se toca em um único ponto aqui, Também elas são tangentes. Então, quando as duas circunferências se tocam no ponto, elas são chamadas de tangente. Mas, diferente dessa aqui, aqui é tangente externa, ou também chamada de tangente exterior. Aqui, também tangente externamente, perdão, tá? Aqui, elas são tangente interna, veja, elas estão quase uma dentro da outra, tá? E se tocam no ponto. Então, tangente
interiores ou tangente internamente, ok? Então, quando ela se toca em um único ponto, as duas circunferências já sabemos que ela é batizada de tangente. Pode ser tangente exteriores ou tangente interiores, ok? Então, agora nós iremos falar sobre a secante, tá? Ó, quando é que duas circunferências são secantes? A mesma coisa da reta. A reta não é secante à circunferência quando toca em dois pontos, a mesma coisa. Ó, duas circunferências são secantes quando elas se tocam em dois pontos. Ela tem dois pontos em comum. Intercepta em dois pontos, tá vendo? Tocou aqui e tocou aqui as duas. Então elas são secantes, tá bom? Quando elas não têm ponto em comum, ela não se toca de forma alguma. Ela pode ser tangente externa, tá vendo? Ó? Ou pode ser tangente interna. Veja, tá, ó, que ela não se toca em ponto nenhum, ela não tem nenhum ponto em comum. Mas, ó, uma está dentro da outra, então elas são internas. E aqui elas são externas. Só que na tangente interna não, nas circunferências internas, quando ela tem o mesmo raio, que é o caso desse exemplo aqui, ó, tá vendo, ó? Veja. Aqui não é o mesmo raio não, viu? Não tá o mesmo raio não. Veja que aqui está mais largo um pouquinho. E aqui está mais, são raios diferentes. É como se ela tivesse assim, ó. Tá, ó. Ok? Certo? Como se ela tivesse assim, ó. Ela não tem o mesmo centro. O mesmo centro não, o mesmo raio não. O mesmo centro. Tá? Então elas são internas. Quando duas circunferências internas... Deixa eu ver se dá um foco aqui. Foca. Então, quando duas circunferências internas... Focou agora. Quando duas circunferências internas têm o mesmo raio como aqui, ó, veja, o raio da circunferência é maior, tá? O raio não, perdão, o centro da circunferência maior é o meio da circunferência menor. E você vê que essa distância de uma para outra, todas elas são iguais. Então essa circunferência interna, ela é batizada de circunferência concêntrica, ok? Certo? Então, gente, para o vídeo não ficar extenso, essas são as posições, tá? Que a gente tem hoje para que vocês possam assistir direitinho e resolver a atividade, ok?